Olá pessoal, estamos de volta para mais uma edição do nosso programa. Visto que ficamos muito tempo ausentes, estamos de volta para poder trazer aquela energia boa para vocês, para podermos passar mais informações acerca da saúde. E como sempre, com o Dr. Dias ao meu lado, para podermos abordar mais sobre tudo aquilo que vocês gostariam de saber. Hoje o nosso tema é sobre o leite. Vamos poder conhecer, não é? Quais são as doenças que o leite pode causar e sabermos mais sobre o alimento que é o leite. Olá, Dr. Dias. Boa tarde. Dr. Dias, para começar, será que o leite é um bom alimento? Olha, esta é uma boa pergunta. Será que o leite é um bom alimento? O leite é um bom alimento se for o leite da mãe. Ok. Porque o ser humano, enquanto latente, enquanto criança, é necessário, no caso, consumir o leite da mãe, porque contém todas as propriedades nutricionais para que o bebê, no caso, desenvolva. No entanto, o leite do bezerro, que é o leite animal, ela desenvolve muitos problemas de saúde para o ser humano. E uma coisa incrível é que, dentre as espécies, os seres que Deus criou a nível da natureza, o único que mesmo adulto quer consumir o leite é o ser humano. Então isso é uma questão de a gente procurar refletir. Se o próprio bezerro, que é no caso o gado, após completar o seu tempo, a sua idade no caso, um tempo determinado, já não consome mais o leite da própria vaca em si. E o único é só o ser humano que ainda quer consumir. E o mais incrível é que esse ser humano consome o leite do animal. O que acontece para nós compreendermos, no caso, esta temática? É que o ser humano, até aos 3 anos de idade, já não deve consumir o leite. Quer dizer, até os 3 anos já não pode consumir o leite. Isto por quê? Porque o ser humano, dentro do sistema digestivo, encontramos uma enzima entre os 3 anos chamada de lactose. Esta enzima, por sua vez, é que tem a função de eliminar a lactase, que é o açúcar do leite. Então, após os 3 anos, essa enzima desaparece do organismo. E depois ali começa a surgir os problemas de saúde. Que mais a fundo, depois iremos abordar sobre esta doença. Exatamente, o doutor disse que isso pode trazer, não é? O consumo de leite pode trazer diversas doenças ao organismo. E quais são essas doenças que o leite pode causar? O leite causa muitas doenças no organismo. E dentre as doenças, começando por destacar o ácido úrico, porque o leite, o animal em si, ela contém, no caso, o ácido úrico. E esse ácido úrico que concentra-se, no caso, no leite, é armazenado no organismo. E onde é que será armazenado? Ela será armazenada, no caso, nas articulações. E aquela situação que a pessoa, ou o paciente, depois, devido a esse ácido úrico, depois começar a sentir muitas dores nas articulações. Isso pode afetar, no caso, para as articulações das mãos, as articulações dos pés. É chamado câmbio, não é? Exatamente. Depois chega mesmo a levar até o próprio reumatismo em si, porque o ácido úrico está elevado. E causa muita dor. O leite, ela causa problema de artrite. Artrite e artrose, que tem a ver com o endurecimento, no caso, total das articulações. E é possível, no caso, ver isso para muitos pacientes que sofrem, no caso, com este problema, O leite, ela causa descalcificação dos nossos ossos, que causa problema osteoporose. E ali vem uma questão também muito interessante. A nível da mídia, a nível do marketing, temos aprendido que o leite contém cálcio, o leite contém vitamina D, o leite contém ferro, enfim, é pura propaganda, no caso comercial. Porque por detrás do leite existe uma indústria laticínia. E essa indústria laticínia precisa lucrar. Então corrompe
os melhores nutricionistas do mundo para fazer marketing desses alimentos. E como resultado, quem está a padecer com essa doença são os próprios seres humanos que são os consumidores. E também por outra, está comprovado a nível da ciência que o leite causa mais de 100 doenças. Imagina, um único alimento. Então, com isso, nos dá a entender que o leite tem mais malefícios do que benefícios. Resumindo e concluindo, o leite não é alimento. Ou seja, o leite não tem benefícios. No caso, destacando aqui o problema de infertilidade, leva mesmo até a esterilidade, tanto para o homem assim como para a mulher. E hoje em dia é comum entre os humanos sofrerem com problema de infertilidade. As chances da pessoa engravidar continuam, no caso, a reduzir. O leite causa problemas de miomas. O leite causa problema de acne. É comum muita gente sofrer com problema de acne. O leite causa problema de alergia. O leite causa todo tipo de câncer. Câncer da próstata, câncer dos intestinos, câncer da mama. Enfim, então são inúmeras patologias. Até doença de Alzheimer, doença do esquecimento. Então, só para aqui no caso concluir, né, de que o leite não é alimento, tá? E também por outra, é muito importante percebermos de que os animais atualmente já não têm, no caso, ou não se alimentam, no caso da erva do campo. Esses animais que produzem os leite, eles encontram-se num estado de confinação, ficam sempre no mesmo sítio, alimentam-se no caso de rações. E essas rações, por sua vez, quando chega no próprio organismo do próprio animal em si, então acaba por alterar, no caso, a própria genética em si, e acaba, no caso, por desencadear muito pus para o próprio leite em si, porque elas, no caso, acabam por desencadear o próprio pus, né? Sim. E esses pus, de que forma? Porque o animal fica muito tempo paralisado, e por ficar muito tempo paralisado, o animal não circula, e por não circular, o próprio animal assim, vai se encontrar sobre o estado do estresse, sobre o estado de depressão. E todas as alterações emocionais, a nível emocional do próprio animal em si, vai se manifestar no próprio leite em si. Sim. E também, sobretudo, é preciso prestar muita atenção mesmo com o próprio leite e os seus derivados, como no caso os queijos, tá? E também tem uma situação que também devemos aqui decifrar, a questão do leite, no caso, desnatado. O leite desnatado, que passa no processo de fervura, enfim, também é um dos grandes agentes de trazer bactérias, inúmeras bactérias para o nosso organismo em si. E a questão do leite natural também tá? É tudo à base do leite, que é o famoso iogurte natural. Também. São altamente alimentos nocivos para a própria nossa saúde em si. Agora, é necessário sim substituir esses leites pelos leites vegetais. Ok, tá? Já agora o doutor vai falar mais sobre isso, mas antes curta o nosso vídeo, comenta o que você achou desse tema, partilha e não esquece de deixar o seu like para poder estar a par de toda a situação que nós passarmos a publicar. Pode continuar, doutor. Ok, é necessário substituir esses leites pelos leites vegetais. Por exemplo, as amêndoas dá para produzir o leite vegetal, a gengoba, no caso, dá para produzir o leite vegetal, a soja, o inhame, e são alimentos, né, naturais com todos os valores nutricionais para a manutenção da própria saúde em si. Okay. E também, sobretudo aqui, orientar e prestar muita atenção para as crianças e para os idosos. Há idosos, no caso, que após atingir uma determinada idade, os ossos estão totalmente, no caso, enfraquecidos, enfim. E muitos dos profissionais recomendam, no caso, o leite, porque contém ferro, contém mineral. Fortalece os ossos, mesmo também para as crianças, não? Certo. Isto é que nós, no caso, nos instruíram a nível dos mártires, tá? Então, não deia o leite para quem sofre, no caso, com este problema. Então, estás a matar esta pessoa lentamente. Isto por quê? Porque o leite é um animal indigesto. Todo animal que é indigesto, que não
que não é bem digerido, suga muitas energias no organismo. Vamos supor, uma pessoa que já está enfraquecida, precisa de nutrientes, no caso precisa de cálcio, enfim, Sim. e você dá mais um alimento que é indigesto, que suga muita energia, o que tu estás a fazer? Estás a matar esta pessoa. Aos poucos. Então é necessário tu recorreres aos alimentos, como no caso as hortaliças. É mesmo sobre isso, eu gostaria que o doutor desse conselho, não é? As pessoas que são muito, muito viciadas a este alimento. Certo. Ou seja, esse, no Então, caso, o leite... antes de chegar a este conselho, é necessário, no caso, para essas crianças, para esses idosos que sofrem com problema de ferro, de cálcio, enfim, optar pelas hortaliças. Porque as hortaliças contêm todas as propriedades nutricionais, como por exemplo, temos aqui a couve. A couve é muito rico em cálcio. Temos aqui o brócolis, é muito rico em cálcio. Então, se tu recorreres sobretudo às verduras, às hortaliças verdes, vais ver que esses alimentos contêm todas as propriedades nutricionais. E também, sobretudo, né, conforme eu ia dizendo, injetar mais alimentos, como no caso também as frutas. Tá? As frutas contêm propriedades nutricionais, tanto as hortaliças como as frutas são alimentos de fácil digestão. Então, para essa pessoa que sofre com problema, no caso, consumindo esses alimentos de fácil digestão, então vai ajudar a recuperar. Até porque tem aquela dica que nós sempre temos, no caso, dito, que seu alimento seja o seu remédio. Sim. Então, a melhor fonte de nutrientes, a melhor fonte, no caso de propriedades nutricionais, é mesmo a nível das hortaliças e a nível das frutas. Muito obrigada, doutor, por mais um tema que nos foi passado. Muito obrigada pelas suas abordagens. É sempre bom ter o doutor aqui para poder partilhar do seu conhecimento. Muito obrigada a si também que nos acompanhou. Já agora, se não segue o nosso canal, aproveita, segue, deixa o seu like, comenta para sabermos o que achou sobre o tema de hoje que foi abordado sobre o leite. Já agora, se gostaria de marcar uma consulta conosco, o nosso terminal é o 928 12 54 75. Não hesite em fazer a sua marcação. Até já! Bye.